amados alunos da Escola Classe 410, nós fomos presenteados com o projeto História na Sua Escola. E a história que vamos assistir hoje é O Casamento da Girafa com o Leão. Contador Rego Júnior e autora Flávia Ribas. Sejam todos muito bem-vindos e divirtam-se! Olá a todos, bem-vindo ao projeto Histórias na Sua Escola. Eu, Rego Júnior, afrocontador de histórias, trago para vocês hoje uma história surpreendente. A história do casamento da girafa com o leão, de Flávia Ribas, com ilustração de Carme Santiago. Vamos ver? Hoje nós temos uma TV para assistir este casamento. Eu vou ligá-la e já já a gente volta com a autora. O casamento da girafa com o leão. Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. Já ouvi muitas histórias de crianças que terminam assim. Você também? Existem muitas histórias de adultos que também são contadas desse jeito. Mas a história de amor do leão e da girafa é diferente. Vamos começar? Era uma vez dois bichos diferentes, o leão e a girafa. Você conhece o leão, aquele bicho feroz de juba, rei da selva, e a girafa, alta, comprida, elegante e ao mesmo tempo desajeitada. Mal se conheciam, viam-se de longe na floresta. Encontravam-se às vezes lá na beira do rio, no meio da bicharada. Cada bicho do seu jeito, cada bicho esquisito, cada bicho do seu lado. Tinha um jeito engraçado. O leão, sorridente, de juba esvoaçante, vivia no meio do bando. Não tinha do que reclamar. A girafa, imponente, andava por toda a savana. Gostava de passear. Muitas vezes o leão se via sozinho, mas não perdia a pose. Sentia que, dentro dele, vivia também um gatinho desprotegido. Miau, miau, miau. A girafa, lá do alto, olhava de um lado para o outro para ver se enxergava alguma coisa bonita. Era tão grandona e não entendia porque às vezes se sentia tão pequenina. Que floresta tão grande e eles nem se olhavam direito. Até que um dia eles se acharam no meio da bicharada. Se viam, se esbarravam. Era uma festa importante. Estava cheia de bichos grandes. Que bicho interessante! Observou a girafa ao ver de perto o leão e abaixou-se. O leão, vendo aquele pescoção, pensou: não é presa nem sobremesa, mas bem que podia chegar mais perto para ter certeza. Chegaram perto, bem pertinho. Uns olhares, uma dança, quase sem querer veio um beijo. Um arrepio foi subindo o pescoço comprido da girafa. Era medo de ser acompanhada pelo leão? Não era nada disso não. Ela sabia que não era, mas ficou vermelha e sem graça. E o leão, com a juba eriçada, quis ficar grudado no cheiro da girafa perfumada.
Cadê o seu lado selvagem? O leão ficou manso, não queria saber de caça. Quem diria leão namorar girafa? Que coisa mais descabida e impensada! Será que dava zebra? Zebra listrada? Não deu zebra, não! Deu girafa com leão! E leão com girafa. Nem rima, tão sem graça nada. É aí que começa a história mais engraçada. Os dois ficaram juntos e começaram a passear pela floresta de patas dadas. Quanto mais andavam juntos, mais a savana ficava colorida, cheia de vida, savana encantada. Tem bicho que olhava e... não vai dar nada. Lá, girafa em cima e leão cá embaixo. Muito estranha essa parada. Mas a cada dia que passava, o leão mais se apaixonava e a girafa também se apaixonava. E a bicharada, o que achava? Lá vão a girafa e o leão. Que bonitinho! Exclamava o Otílope. Bicho, isso não dura. É só paixão, resmungava a hiena recalcada. Estão achando que são os pombinhos, ora só, retrucou o pássaro enxerido. Isso ainda vai dar confusão, exclamou a gazela de chifre retorcido. O leão nem rugia, a girafa nem ligava, estavam apaixonados. O tempo passou e o amor pegou. O leão e a girafa agora tinham um só lar. Lá dentro da casa, às vezes os bichos pegavam, pescoço se enrolava com juba, pata do leão passava, girafa metia a pata onde não entrava, cada um ia para um lado, fazia tromba e reclamava. Mas não era a diferença assim tão grande que pudesse estragar. Foram se ajustando, pois o amor reinava no lar. A girafa aprendeu a ronronar, o leão se esticava todo, espreguiçava-se para alongar. Quando havia desentendimento, a girafa adorava discutir a relação. Para o leão, um carinhozinho na juba resolvia a situação. O tempo passou. Como é que essa história vai acabar? Ei, hoje é dia de festa, exclamou o hipopótamo. Deitadão lá na beira do rio, o hipo via todo mundo chegar. Pesado e preguiçoso, nem saía da água. Olha, tá chegando bichos importantes. Macacos, gnus, elefantes, flamingos vieram de longe. Tinha búfalo, antílope, rinoceronte. Até a hiena e a gazela foram convidadas. O antílope e o pássaro calau também estavam lá admirados. Javalis, macacos vieram em bando e não paravam de falar. Perto da entrada, os macaquinhos filhotes queriam ver a noiva girafa chegar. Será que vem de véu? Será que vem de batom? De salto alto ou chinelo marrom? Vamos espiar? Vamos espiar! Olhava para o lado, cada um, de repente... Lá vem a noiva.
Que emoção! A girafa de véu comprido dava passinhos de formiga, toda charmosa para desfilar diante da bicharada. Ela se dirigia para o altar e o leão, lindo e garboso, a sorrir com vontade de chorar. A avestruz e o siricato celebravam a cerimônia. Todo mundo se emocionou. Teve bicho que chorou, teve canto, lágrima, risada de hiena, um monte de sorrisos largos da bicharada. Ao final, eu já te disse. Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. Aqui, ele é diferente. Eles eram felizes e então se casaram. Essa é a história que eu quis contar. O leão e a girafa eram felizes juntos e se casaram. Só para lembrar a todos naquela floresta que bicho e gente devem amar. Muito tempo ainda vai passar. Leão e girafa vivem felizes, mas às vezes pode se estranhar. Eles são tão diferentes, mas aos poucos vão se ajeitando, um se enrosca no pescoço do outro, outro se enrosca na juba do outro. Hoje, o leão e a girafa saíram da savana. No cerrado brasileiro, a vida vão tentar. Sem filhotes ainda, enchem a casa de gatinhos de estimação. Miau, 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 miau. Só que isso não vai durar. Daqui a pouco, não se espante, filhotes inteirinhos. Sim, não se espante, filhotes misturados ainda podem chegar. Então, a história que a gente viu hoje nesta televisão é a história do casamento da girafa com o leão, da autora Flávia Ribas, com ilustração de Carme Santiago. E agora eu vou chamar Flávia Ribas para conversar conosco sobre esta relação improvável de casamento entre girafa e leão. Flávia, venha cá, por favor. Olá, olá, olá. Olá, tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. E essa história emocionante de casamento com leão e girafa, conte para todos que estão ali querendo ouvir como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu este casamento, este enlace. Esse é um casamento diferente, né? Mas que nasceu, por incrível que pareça, de uma história verdadeira. Posso sentar para contar? Sim. Vou contar a história por trás da história. Quando eu era criança, eu tinha fascínio por assistir aqueles programas de televisão que mostravam a vida selvagem, a vida dos animais. Eu passava horas assistindo aquilo ali. E sempre muito curiosa para saber sobre a vida dos bichos. Bom, muito tempo se passou. E eu tinha 2 amigos, fui estudar jornalismo, porque eu queria fazer aqueles documentários, viajar para a África e ficar lá observando a natureza bem de perto. Na faculdade de jornalismo, conheci 2 amigos. E esses amigos se conheciam, se encontravam, mas nem se notavam no meio daquela floresta. Até que um dia, numa festa de casamento, os 2 se esbarraram e quase sem querer veio um beijo. Então, quando aconteceu aquilo, todo mundo falou assim: olha, eles estão juntos? Que coisa estranha. Será que aquilo ali vai dar certo? Será um que leão e uma girafa? Um leão e uma girafa. E por que leão e girafa? Ela é bem alta, comprida, elegante, como uma girafa. E ele é leonino, nasceu no mês de julho. Ela também. Ela tem um pouco de leoa. E então, os 2 davam o amor deles deu certo. E eles se chamavam de leão e girafa. No dia que eu fui ao casamento deles, eu saí de lá com o coração cheinho, porque foi uma festa muito bonita, foi uma festa marcante. E eu saí cheia de vontade de contar essa história para todo mundo. Imaginei, casamento de leão com girafa é uma coisa que toda criança gosta. As crianças gostam de bicho. Quem é que não gosta? Não sei quem aí já foi ao zoológico, gosta de ver os bichos de perto.
Isso é uma coisa que alimenta a vontade da gente. Então, o casamento da girafa e do leão foi essa história verdadeira. E eu trouxe também, Rego, muita coisa na minha bagagem de quando eu viajei para a África. Porque eu tive lá. Eu tive lá em 2006, no Quênia e na Tanzânia. E vi de perto aqueles bichos. Então, eu fiquei assim maravilhada e trouxe um pouco das cores, da história, dos bichos que eu vi lá e que encantaram meus olhos. Essa é a história por trás da história. E tem uma música que eu acho que muita gente conhece, as crianças não sei, mas os professores e os pais provavelmente. Que música é essa? Quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? É uma música chamada Eduardo e Mônica, do Renato Russo, que foi feita aqui em Brasília. Saiu um filme recentemente. E é uma história de amor entre os diferentes também. Isso prova que todos nós temos história, né? Ela foi ao casamento, saiu com uma ideia na cabeça, construiu essa ideia, construiu e escreveu um livro que a gente viu aqui pela TV, né? O casamento da girafa com o leão. E todos nós, todos vocês têm uma história. Alguém já quebrou um braço, já caiu de bicicleta, já almoçou num domingo na casa da avó, já passeou com o pai, não é verdade? Todo mundo tem uma história. E a história de hoje, que a Flávia foi a um casamento e viu um leão e uma girafa e escreveu esse livro. E conta pra gente hoje esse casamento quase que improvável está dentro da nossa casa, não é verdade? Porque hoje a gente tem uma diversidade tão grande de família, não é verdade? Por exemplo, tem o filho que mora com a avó, tem o filho que mora com a mãe sozinha, tem o filho que mora só com o pai, tem o filho que mora com a tia, tem o filho que mora com os dois pais, tem o filho que mora com as duas mães. Então hoje a gente tem uma família muito diversificada, cheia de leão, cheia de girafa. Conta pra gente essa diversidade dentro desse livro. Eu penso que a diversidade ela faz parte de quem a gente é, da nossa cultura. Quando uma mãe está com um bebê dentro da barriga, ela fica horas, dias, meses pensando, como será que vai ser esse bebê? Será que ele vai aparecer com o pai? Será que ele vai aparecer com a mãe? Será que ele vai ter o meu cabelo? Será que vai ter o cabelo do pai? Será que ele vai ser dessa cor ou de outra cor? Será que como é que vão ser os olhos desse bebê? Então, a gente, na nossa vida, a gente também vive com essa diversidade, porque toda criança que vem ao mundo, ela é uma criança que vem de duas pessoas diferentes, com histórias diferentes. Eu vivi isso também com a minha filha, que hoje tem 12 anos, e essa diversidade, a gente fica sempre na curiosidade. Então eu gosto também sempre de perguntar para as crianças, né? Como é que vai ser um filhote de leão com girafa? Porque essa criatividade, que a imaginação que toda criança tem, é também uma maneira da gente valorizar as diferenças que a gente tem e valorizar a diversidade, porque com criatividade a gente aprende a lidar com essa diversidade de famílias, de pessoas, de histórias. Todo mundo carrega mesmo a sua história e eu carrego dentro das minhas malas, dos meus E o que tem nessa mala? Mostra pra gente, pra todo mundo. Ninguém tem medo de bicho aqui? Eu acho que não. Vocês têm medo de bicho aí? Não ouvi. Tem ou não tem? Não! Tem ou não tem? Tem! Só vocês têm medo de bicho ou não tem? Mais alto! Não ouvi. Mais alto. Tem medo de bicho ou não tem? Isso. Olha, eles responderam que não. De que bicho você tem medo? Eu tenho medo de morcego. Eu tenho medo de cobra. Mas dentro da minha mala não tem cobra. Tem girafa. E tem leão, claro. Olha só. A girafinha. Todo mundo, depois de escrever essa história, todo mundo acha que eu tenho a ver com a girafa. E também tem o leão, né? Olha aqui, a juba. Deixa eu ver se eu fico bem de leão. Pois é, então
na mala eu sempre conto as histórias, conto o que vem e a gente brinca, né? E olha só, depois que eu escrevi, eu fui pesquisar. Na verdade, eu sempre quando escrevo pesquiso muito sobre as histórias. Tem uma história bem conhecida chamada O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Esse é um livro do Jorge Amado, um escritor muito conhecido. Quase escreve só história para adulto, mas ele também tem história para criança. Essa foi uma história que ele escreveu para o filho dele. E tem um versinho aqui que eu gosto muito de ler. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente vê um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e a sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Essa é uma trova que foi feita por um poeta popular e que inspirou a história do Jorge Amado. Porque ele fala, imagina, um gato se apaixonar por uma andorinha, um passarinho. É muito improvável. A gente tem outras histórias de amor improváveis dentro da nossa literatura brasileira. A autora Carolina Maria de Jesus fez A Festa dos Bichos e ela trata do casamento da cabra com o leão. Eu descobri essa história esse ano, em 2021, ano passado, em 2021, quando eu fui a uma exposição sobre a obra dela. O livro ainda não foi publicado, mas ela escrevia nos cadernos, porque a Carolina Maria de Jesus, ela era uma escritora que catava papel na rua, e ela gostava muito de escrever, então ela escrevia à noite com uma luz de vela, num caderninho, e esses cadernos ficaram guardados pelos filhos, pelas pessoas que queriam que a obra dela fosse publicada. Então essa história de o Eduardo e a Mônica, o Leão e a Girafa, o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, são histórias que fazem parte, porque o Brasil ele é feito de diversidade. O Brasil é feito do amor entre os diferentes. A gente está o tempo todo conhecendo pessoas muito diferentes da gente e amando e se apaixonando, né? Eu sou uma pessoa que me apaixono pela diversidade. Então estou sempre aí buscando. Olha, isso aqui são os misturichos. É um outro livro que fala da mistura entre os bichos. Então a gente tem aqui, ó, Uma Vaca com Galinha, Vacalinha. É um livro da Beatriz Carvalho e da Renata Bueno. Tem lá, ó, o rinostruz, o rinoceronte com avestruz. Então, quando eu convido as crianças a fazerem o filhote da girafa com leão, a gente pode imaginar girafa com leão, baleia com tubarão. Será como é que vai nascer esse filhote? Com pescoção, com pescocinho, com uma juba grandona, com uma juba pequenininha? Será que eles vão saber como é que vai nascer esses bichos? Como é que vai ser esses filhotes? Não tem resposta certa e nem resposta errada. Toda criança pode imaginar o que quiser, porque dentro do livro cabe tudo que a gente quiser. A nossa imaginação, dentro das histórias, né, Rego? Você que traz histórias que vêm de longe, que vêm da África, você que tem essa contação de histórias, a gente sabe que no mundo da imaginação, tudo pode caber. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então sempre vai ter mais uma coisa a agregar, mais uma coisa a dizer, mais um elemento para a gente acrescentar dentro dessa história, não é verdade? Exatamente. E o Casamento da Girafa com o Leão tem uma continuação que ainda não saiu, mas ela traz exatamente a chegada dos filhotes no Cerrado brasileiro. Então a gente vai trazer os bichos do Cerrado brasileiro, o lobo-guará, a anta, a coruja, todo mundo curioso para ver a chegada dos filhotes da girafa com o leão. É uma história que está chegando. É isso. Então, esse foi o papo com Flávia Ribas, autora do livro O Casamento da Girafa com o Leão. Uma salva de palmas para a Flávia. Obrigada a todos. E uma salva de palmas para o contador que fez essa história chegar até vocês. Muito obrigada a todos e um beijo.